Gente, abra a palavra de Deus aí, em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Guerra nos pensamentos é o que nós vamos falar aqui. É um tema que, se eu pudesse, falaria todos os dias, mas nós numa igreja temos que falar assuntos diversos. Temos que falar sobre família, temos que falar sobre finanças, sobre salvação, temos que falar sobre unidade, sobre propósito, uma série de temas que a Bíblia tem e nós temos que explorar todos eles. Mas esse tema aqui é um tema muito forte. É algo que você necessita muito na tua vida, em nome de Jesus. Eu vou pedir a alguém que diminua essas luzes aqui. Não estou conseguindo nem olhar. Está muito forte aqui. Se alguém estiver ouvindo aí, essas luzes aqui do meio, sou o meu rosto. O olho não está aguentando não. Aí eu olho para a luz e não consigo nem ver o que está escrito. Guerra nos pensamentos. Filipenses 4, versículo 8. 4, versículo 8. Olha, está ofuscando tudo aqui. Meu Deus do céu. Tá difícil. Então diz assim, olha, irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, quem achou 4:8? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Observe que o apóstolo Paulo, ele foi um soldado romano, e como um bom soldado, ele faz isso aqui de maneira muito forte, de maneira categórica, de maneira assim que praticamente não dá opção a você pensar uma outra coisa. Mas observe, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Será que a humanidade pensa dessa forma? Ou parte da humanidade, eu tenho certeza que é a maior parte, pensa em desonestidade, em injustiça, pensa no que é sujo, não é puro, pensa no que não é amável, olha aí a Bíblia, do que é destrutivo, pensa nas coisas de má fama. Então muitas pessoas fazem aqui ao contrário, totalmente ao contrário do que a Bíblia nos orienta. Então, se há algum louvor nisto pensai. Então essa é a preocupação de Deus, e está relatada na Bíblia, a preocupação de Deus com os nossos pensamentos, com aquilo que você pensa, que vai te engrandecer ou vai te parar. O coração é a região da alma que abrange a imaginação. Vamos ver no Evangelho de João vários versículos que falam sobre a questão do coração. E o coração são pensamentos, é o centro da tua vontade. Não é o coração de carne que bate aí para mandar seu sangue para todas as células. Quando a Bíblia fala coração, é o centro da sua imaginação, é o centro da vontade. Deus, ele está preocupado com seus pensamentos. E o coração é a região da alma que abrange a imaginação. Então vamos ver aqui, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Eu quero que vocês leiam comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O que você acha de um coração turbado? E essas crises de coração turbado acontecem na vida de todas as pessoas. Por mais que ela seja crente, por mais que ela seja forte, por mais que ela seja santa, tem aquele dia mau que a Bíblia fala. A Bíblia fala do dia mau, que nós temos que estar preparado para o dia mau, com a armadura de Deus. Efésios 6, 10 a 18. Então em Efésios 6, 10 a 18, você pressentindo o dia mau, eu não tive nada, dormi bem, mas acordei mal. O dia, tem um testemunho dela daqui a pouco, viu? Me lembra aí, o seu testemunho, tá? Essa senhora aqui foi curada de câncer, e ela vai dar o testemunho aqui daqui a pouco, tá? É mais um testemunho, ela deu terça, vai dar hoje. Me perdoe, viu? Me perdoe, daqui a pouco a senhora vem. Ok, então assim, olhei para ali e lembrei, digo, Jesus do céu, compromisso é compromisso. Então não se turbe o coração. E aí, você dormiu bem, passou uma semana bem, olha o que eu vou te dizer. Você pensando naquele projeto, já deu certo, aquele negócio,
o meu casamento, tal. Deus, sua mente estava 100% que tudo dando certo. De repente você acorda mal. Você acorda com medo. Você acorda triste. Você acorda assim, meu Deus, será que é isso que eu quero mesmo? E você fica ali meio turbado. É isso que a Bíblia diz aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso pensamento. O seu pensamento estava e de uma hora para outra mudou. Você não conversou com ninguém. Às vezes você vê uma reportagem na televisão, você muda. Às vezes você conversa com alguém, alguém te contaminou, você mudou. Às vezes você viu uma reportagem, você mudou. Mas muitas vezes você não conversou com ninguém. Você não se comunicou com nada, não viu nada na internet, não assistiu programa em TV, nada, porque a maioria das notícias são péssimas. Você não viu nada e de repente seu coração virou. Você já ficou cheio de dúvida, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu vou continuar. E você aflito, já entra uma situação de agenda, onde você acha assim, será que eu vou dar conta de tudo que está planejado na minha vida? Até ontem estava bem, dormi bem, jantei bem e tal, mas agora acordei mal. É o dia mal. É uma visita das trevas na sua mente, para tentar desestabilizar a sua vida. Tipo assim, o seu vestibular, seu estudo, seu casamento, você fica assim, aquele dia mal, como se tudo tivesse mal, mas não está mal. Na verdade, foi alimentos, nenhum pensamento que vieram de maneira errada. Então a Bíblia diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nesse momento, que sua mente virou um turbilhão, você tem que orar, repreender e dizer, o meu Deus já me destruiu essas situações na minha mente, há tempos atrás, vai destruir de novo. Há tempos atrás minha mente estava confusa e Deus resolveu, Deus vai resolver de novo, amém, igreja? E você vai voltar ao curso normal, porque estavam querendo desviar o teu curso, o teu caminho. E essa crise, às vezes, se a pessoa não parar, ela vai alimentar com pensamentos ruins, o inimigo vai perceber e ela agora não vai estabilizar mais. É aí que entra as depressões. É aí que entra as situações na vida de uma pessoa. Ela ficou vítima e nessa vítima, ó, tem luz rodando aqui em cima, ó. Tem uma luz rodando aqui em cima, desliga aí. Tira a atenção das pessoas. É coisa, né? Eu vejo tudo, não tem jeito. Se me passar uma barata voando naquela porta, eu vejo, mas não tem barata aqui não. Bate veneno 15 em 15. Aí, ó. Tem uma luz rodando aqui. 12:20, olha só. João 12, versículo 20. Então, veja só o que diz a palavra. João 12, versículo 20. Não, versículo 40. 12:40. Diz a Bíblia, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Então você observa aí, o que é que o diabo faz? O diabo trava o coração da pessoa, o entendimento dela, ela não consegue ver Jesus, e Jesus não cura ela, porque ela não consegue enxergar. Fica, mas eu não tenho olhos, você tem os olhos. Eu não tenho iniciativa, você tem iniciativa, você tem sua vida. Mas os olhos do entendimento estão cegos. A pessoa não enxerga as coisas de Deus. E não vê Jesus, e Jesus não cura. Então é isso que está escrito nesse texto. Olha o 13, versículo 2. Tudo falando de coração. E acabada a ceia, tendo já o dia posto no coração de Judas Iscariotes, o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que é o traísse. Veja que um tempo Judas era com ele. Diga assim comigo, Judas era com Jesus durante um tempo. Agora diga, de um dia para a noite, Judas virou e ficou contra Jesus e traiu Jesus. Você já teve alguém na sua vida que virou contra você de um dia para a noite? Só faça pensar, mas não fale nada. Aí você diz assim, meu Deus, o que aconteceu com fulano? Até hoje ele era comigo. Até hoje ele saía comigo, comia comigo. Falava das coisas que eu falo. Era meu maior amigo. Era quase que um irmão. E de repente a pessoa virou contra você.
Nós vamos afirmar que foi o diabo? A gente não pode. A Bíblia está afirmando que no caso de Judas foi. Quantas mulheres eu já atendi que o casamento perfeito, aquele casamento assim, e a mulher fica sem chão, porque o marido chegou em casa, não quero mais ficar com você não. Anos e anos, aquela perfeição, aquele sonho de cinema. Aí de uma hora para outra, não quero mais ficar casado, não quero mais você. E vice-versa tem acontecido também. Mulheres que chegam para homens, não quero mais você. E a coisa vira de um dia para a noite. Aquela vida estabilizada, quase que perfeita, a pessoa fica sem chão. Por que aquele pensamento mudou de uma hora para outra? O que foi que aconteceu? Um pensamento convicto, um tratamento bom, tratava a mulher como rainha, e de uma hora para outra, não quero mais você. Ou vice-versa. Tem situações que as pessoas até veem 1 ano, 2, 3, 4 de desgaste. O relacionamento vinha desgastando, vinha desgastando. A pessoa é como se fosse aquela doença que a pessoa teve uma notícia, mas não pega de surpresa. Mas de uma hora para outra, foi pega de surpresa. Isso é o pior cenário. É o pior cenário na vida do ser humano. É quando ele recebe alguma notícia de surpresa. Seja de doença, enfermidade, seja no amor, seja no relacionamento, seja alguma coisa. É o pior cenário. Poucas pessoas suportam. Então veja que de uma hora para outra, só que Jesus, ele já sabia quem ia trair ele. Ele já sabia que Judas ia ser o traidor. Jesus, tanto que na última ceia, eles estavam jantando juntos, Jesus disse, vai, faz o que tu tem que fazer. Vai logo, vai logo. E ele poderia até dizer assim, peraí, ele sabe o que é que eu vou fazer. Ele sabe que eu o vendi, que eu vou lá receber as moedas de prata, vou entregá-lo, vou dizer onde ele vai estar essa noite para prendê-lo. Mas ele não se importou. Quando Jesus disse, vai, ele se levantou do jantar e foi. Estava cego, o coração cego, nada mudava o entendimento dele. E a Bíblia está falando aqui que quem fez isso? O diabo. Está aqui escrito. O diabo. Então veja que há situações terríveis que acontecem na vida de uma pessoa. Então diga assim, o coração é a região da alma que abrange a imaginação. Então, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, qual é a sua situação, meu irmão, minha irmã? Primeiro, você não dá lugar ao diabo trair ninguém. Você se proteger, não. Eu não vou trair ninguém. E você orar a Deus para que você não seja vítima de traição. Vítima de inveja e vítima de traição. Duas coisas mortais. Quando a pessoa te trai, nos negócios, em alguma situação, você está entendendo? Terrível. Você não sabe por quê. Então Deus, eu não quero ter essa característica em mim, trair ninguém. Porque a fidelidade não se conquista de uma hora para outra. A fidelidade é algo que há muito está em você. Você é fiel nos contratos, você é fiel nos relacionamentos, você é fiel na família, você é fiel com Deus, você é fiel na igreja, você é fiel em tudo. A pessoa não é fiel, só sou fiel em uma coisa, a outra eu não sou. Não existe isso. Quem é fiel em tudo. Amém? É uma característica dentro dela muito forte, de fidelidade. Ela não trai ninguém. Ela pode ter um prejuízo financeiro, mas ela honra um compromisso. Para que o nome dela não seja abalado. E lá adiante Deus vai abençoar 10 vezes mais.
Em nome de Jesus, amém, igreja? Então 13:2, o 12:6, 12 versículo 6. Olha aí, ó, tudo aqui no Evangelho de João. 12:6. Porque, ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então, o versículo 12:6, não, perdão, gente. Eu acho que foi a lâmpada. 16:6. 16:6. Antes, porque isso vos tenha dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então a alma da pessoa, a imaginação da pessoa se encheu de tristeza. Dominar a imaginação. Veja 2 Coríntios agora. 2 Coríntios 10, 4, 5. 2 Coríntios 10, 4, 5. Olha o que diz aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha o que tem escrito nesses 2 versículos. Então, assim, quais são esses conselhos? Conselhos humanos, conselhos de outras religiões, conselhos até mesmo de pessoas da mesma fé. Todos os conselhos. Muitas pessoas botam no peito assim e dizem, eu vou seguir o conselho de fulano. Só que quando você tem uma liderança dentro de você, e Deus quer que você tenha uma liderança, que você seja líder. Esse negócio de Maria vai com as outras, Deus quer que você seja líder. Líder. Você tem que ser líder da sua família. Ah, mas eu sou o mais fraco. Eu sou o menos que tem isso, que tem aquilo. Eu sou o mais novo. Não importa. Você tem que ser o líder da sua casa. O líder da sua família. Todo mundo tem que buscar conselho com você. E não eles liderem conselho. Muitos deles não servem o mesmo Deus que você. E aí? Como é que você vai pegar conselho de uma pessoa que é sua família, é seu sangue, mas segue um outro Deus? Como é que você vai pegar conselho de uma pessoa que o casamento é péssimo? O que ele tem a ensinar você de casamento? Quantos anos ele tem de casado? Você vai ouvir o que no salão de beleza, as mulheres? Larga esse cara, larga esse cara. E no baba dos homens, vai ouvir o quê? Larga essa mulher, essa lacraia, essa cobra, no bar, qualquer lugar, é isso que vai ouvir. E aí às vezes você diz, ele largou e ele está melhor. Está melhor hoje, você não sabe o futuro de quem desobedece a Deus. Você está vendo hoje está melhor. Hoje está melhor do que você. Hoje está melhor do que a situação que ele estava antes. Mas vamos para frente. Quem hoje é cristão com 2 dias sai. Vamos ver quem tem 30 anos de história. Na presença de Deus. E aí, 10 anos, já vi situações. 5 anos já vi, 25 já vi, várias situações. Deus não faz na hora do seu tempo, não. Porque tem coisas que são bíblicas. Deus faz na hora dele. Do jeito que ele quer. É só você permanecer que seus olhos vão ver. Vamos para frente. É só você ficar na paz de Cristo. Você vai ver. Então aqui, gente, observe esse 2 Coríntios. Dominar a imaginação. Se você não dominar a imaginação, pelo poder do Espírito Santo, você vai seguir conselhos de todos os lados.
E a Bíblia está dizendo exatamente para você aqui, versículo 4, versículo 5: destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o entendimento à obediência de Cristo. Você está entendendo? Uma pessoa não gosta de uma igreja, não gosta de um culto, ela usa versículo bíblico como conselho para você. Usa a mesma palavra, a mesma Bíblia, vai dar um conselho usando um versículo para você. Você está entendendo? Mas isso aí seria o quê? Vamos estudar o que é isso. Isso é o quê? Fazendo complô, trazendo desobediência, fazendo rebeldia. No fundo tem o que atrás daquela situação? Tem rebeldia, tem o quê? Você sabe que uma pessoa aqui chegou e me falou assim: a gente lançou a construção, não foi? Outro dia. Aí, no que lançou a construção, alguém falou: para que gastar esse dinheiro com essa construção? Porque não sabe nem o valor que vai ser a construção. E se soubesse, aí que ia falar. Viu aqui, ó. Aí no que viu aqui, ela concluiu, rapaz, saiu uma fortuna. Aí, aquele arquiteto que teve aqui, o Ed Palheta, ele fez um vídeo agora e ele fez os cálculos. A construção que Deus construiu, o Templo de Salomão, hoje, seria 40 bilhões de reais. Para construir o Templo de Salomão, hoje, como foi construído lá em Israel. No tempo de Davi, no tempo de Salomão. 40 bilhões. Gente, o ouro e a prata é de quem? A madeira é de quem? Aí não pode construir um templo? Ah, mas dá de cesta básica. Essa igreja já dá cesta básica. Mas dá roupa, essa igreja já dá roupa. O que tiver de fazer, a gente faz aqui. Nada diferente. Agora, na hora de construir, as igrejas começam em chopanas. Teve uma igreja nossa lá em Itatim, que começou numa oficina. Primeiro começou na casa do pastor. Depois ele mudou para uma oficina. E o povo passou uns 6 meses se sujando de graxa. Ele vai estar aqui sábado com a esposa, né? Ele era motorista de ônibus da Itapé-Mirim. Deus chamou ele. Aí ele botou a igreja. A igreja que ele frequentava, o pastor fez coisa errada. Estava comprando e não pagando. Cidadezinha pequena, todo mundo soube. Aí ele saiu, foi para a casa dele. E na casa dele, ele começou a fazer culto, levar a palavra de Deus, começou a se converter pessoas. Ele vendeu a casa, foi morar de aluguel, e comprou um terreno e começou a construir a igreja. Então essa é a história das igrejas. As igrejas não começam em palácios, não. Todas as igrejas começam numa sala de casa, numa cozinha, debaixo de uma árvore. É assim. E depois as coisas vão acontecendo. Porque Deus vai curando as pessoas e as pessoas curadas vão prosperando. Entendeu? Tinha 3 mulheres, só tem uma. Economizou ou não? Hã? Muito? Tem dinheiro que dê para o cara sustentar 3 mulheres, 4, 5. Sustentar vício, cerveja, Heineken, cocaína, maconha, festa. Não tem dinheiro que dê. Aí o dinheiro sobra, a pessoa começa a dar o que é de Deus. E aí a igreja prospera, como a vida dela prospera. Deus não fica devendo nada a ninguém. Você está entendendo? Então aí uma pessoa fala um negócio desse, para que construir uma igreja dessa? Se ele falar no microfone, contamina um bocado de gente. Você está entendendo? E o que é que está por trás disso aí? O diabo não quer a igreja construída na Fraga Maia, mas vai construir em nome de Jesus. Vai construir em nome de Jesus. Eu sou de Salvador, os irmãos de Salvador pedem para a gente abrir uma aliança lá. E aí agora? Quando for construir uma igreja lá, não, para que ir para lá? Mas quem está em Salvador sabe o que está passando. Sim ou não? Não é assim? Salvador está igual o Rio de Janeiro ou pior. Eu sou de lá, eu ando em Salvador.
Então tá lá, Engenho Velho de Brotas, cruzando com Brotas. Tá, 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 tá. E a noite toda só vê isso. Então assim, vamos para frente. Vamos para frente, que o negócio vai ser sério. Então assim, o pastor Pedro vai estar aqui, que é sábado agora, 7h30 da noite. Esse pastor de Itatim, que era de Itapemirim, ele e a mulher contando o que foi que Deus fez na vida dele. Em nome de Jesus, amém? Então assim, veja esse versículo aí. Diga, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém, igreja? Agora vamos ver aqui duas situações. Gênesis, Eva e vamos ver José. Você vai ver aqui como tudo começou na vida de Eva e como tudo começou na vida de José. Capítulo 3, versículo 1 a 7. Ora, a serpente, diga assim, guerra dos pensamentos. Vamos ver uma guerra que houve aqui que Eva perdeu. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente, na serpente estava Satanás, na serpente estava Lúcifer. Ela viu uma cobra, ela viu a serpente, mas quem estava naquela serpente era o próprio diabo. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja que a proposta foi pouca coisa? Não, foi muita. Quem não queria ser igual a Deus? Você vai ser igual a Deus. Eva e o Adão já conhecia Deus. Todos os dias Deus, na viração do dia, 5h30 para 6h30, Deus ia no jardim e conversava com eles. Só existia esse casal na terra e o próprio Deus. E ele chegava lá, conversava, se apresentava no jardim. Então veja que numa situação dessa aqui, ela já sabia quem era Deus. Ela já conhecia quem era Deus. Então a proposta diabólica foi muito forte. Você vai ser igual a ele. Entendeu? Muitas pessoas quando caem, saem da presença de Deus, não caem com algo pequeno. Foi uma proposta que veio acima dela, que o diabo já sabe. Eu tentei assim, não consegui, eu tentei assim, não consegui. Ele vai reforçando a tentativa dele. Até que a pessoa, agora eu não resisti. Agora eu caí. E ela não resistiu. E ele mostrou a ela alguma coisa. Veja só, aqui ó, ele faz uma pergunta, ele ouviu a conversa. O diabo sabe tudo que eu estou fazendo agora, falando aqui, ele sabe tudo. Ele não tem acesso aos seus pensamentos. Ele tem acesso a aquilo que você vai fazendo. Tipo assim, todo dia você passa perto de uma cerveja. Aí você fica olhando, ele está vendo. No outro dia você olha de novo, ele está vendo. No outro dia você olha de novo, ele está vendo. Eu vou tentar ele com cerveja. Ele está olhando e está gostando. Ele está olhando muito. Ele está muito interessado. Na hora da televisão, a propaganda, ele abriu o olhão. O diabo está vendo tudo. Aí ele já sabe, eu vou cercar ele. Vou arrumar um amigo aí do capeta, que é meu amigo, e vou levar lá até ele, vou oferecer, ele vai tomar. Ele vai cair. Então o diabo vai sabendo mais ou menos para onde sua visão está indo. Para onde você está olhando. Ele sabia dessa situação. Deus disse, só dessas duas árvores, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que vocês não vão tocar. Ele ouviu esse papo, essa conversa, de Deus com Adão e Eva. Quando ele veio, ele já veio exatamente, ele viu Eva perto daquela árvore, e ele veio com a conversa a respeito daquela árvore. Colocou ela para ver alguma coisa.
pegou o que? O pensamento dela, olhou para lá. Ela já tinha certamente comido de todas as árvores, de tudo que Deus deixou, dos 99%. Mas ele despertou quando eu ver ela perto daquela árvore, ou interessada por aquela árvore, eu vou chegar nesse momento que vai ser oportuno. O diabo sabe qual é o momento dele. Eu vou chegar no momento correto. Você está pegando a visão? Oportuno. E vou fazer que ela queira aquela árvore. No momento certo, na hora certa, que foi um momento errado, na hora errada, para quem? Para Eva. Mas para ele, foi um momento certo e hora certa, entendeu? Então aqui, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto do que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Observe que Deus falou isso aqui, ok? Ela sabia o que foi que Deus tinha dito. Olha o 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ele fez uma afirmação na mente dela. Estava tendo uma guerra de pensamentos. O pensamento dela era o quê? Ou obedecer a Deus, ou obedecer a Satanás. Ele, certamente você não vai morrer. E aí veio com uma proposta boa. Deus sabe, usou o nome de Deus, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Meu Deus, que proposta. Eu vou ser igual a Deus? Então assim, o diabo é muito... Ele viveu lá com Deus, gente. Ele viveu no céu. Nós vamos para o céu. Ele foi expulso de lá. Ele conhece tudo lá. Conhece o rosto de Deus, conhece tudo. Nós vamos para lá. Então ele fez a proposta e ela aceitou. Deus sabe o dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento, está vendo? Ela ia ter entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Na mesma hora veio o despertamento do pecado. Aí está nu. Até então andavam um com o outro. Vamos fazer roupa. E fizeram roupa para eles. Eles mesmos. Você está entendendo, igreja? A guerra nos pensamentos? Então assim, a sua guerra não está no pé. Você tem que cuidar do seu pé, cortar sua unha, deixar seu pé cheiroso, tá? Mas é aqui, Cuide de seu pé, cuide de suas unhas, cuide do seu cabelo, cuide do seu corpo, mas a guerra é aqui, O cuidado aqui tem que ser 1.000.000 de vezes mais. E é aí que as pessoas não cuidam. Tudo que vem, eu quero. E agora com a internet, morango do amor. Todo foi um negócio. Me deram um morango. Um moranguinho. Você vê que a cada 2 dias uma novidade na internet, sim ou não? Que viraliza. Morango sempre existiu. Morango com leite moça, caramelo sempre existiu, sim ou não? De uma hora para outra, moranguinho do amor, e vai para lá e vem para cá. Aí surge um chato, que é quem? Os pastores, os evangélicos. Nós somos o povo chato da terra. Que aí vai estudar o que é aquilo e a gente vê o estudo, que é horroroso. Uma deusa que fazia os pactos com morango e sangue de menstruação. Para pegar homens. Tudo tem um mundo espiritual, gente. Não se encante, nem se engane. Aí pegava um moranguinho, fazia tudo. No outro dia o cara não era mais o mesmo. Não quero mais você.
Está entendendo? Ele não entra por uma coisa, ele entra por outra. Mas o importante é ele atingir o alvo. Eu quero esse homem casado. O homem casado vira a cabeça, toma nojo da mulher, nojo da família, pega as malas e sai de casa. É assim. Como tem o nome do cara no congelador. O cara não tem mais vontade pela mulher, o sexo esfria. A pessoa faz a reza e bota no congelador. Não faça isso não, está amarrado, viu? Em nome de Jesus. No desespero aí, eu sou crente, mas eu vou fazer um negócio que o pastor falou. Não faça não. Eu tenho testemunha, viu? Está cheio de testemunha aqui. Entendeu? O negócio é sério. Você vai estar fazendo o diabo que vai atender e depois vai pegar você. Então assim, ó. Agora vamos ver aqui uma imaginação. Diga agora, uma imaginação em um pensamento de um homem frutífero. Abra aí José, Gênesis 37, que nós vamos ver agora José. Olha que diferença. O mesmo livro, épocas diferentes e tal, mas é o mesmo livro. 37. E quando a gente prega assim um pouco lento, como eu estou pregando agora de noite, é porque assim, ó, tem que ser a inteligência. Guerra de pensamento da inteligência. A gente não pode pregar só gritando. Uau, uau, uau. As cadeiras voando. Tem que, entrar. Inteligência. Então vamos lá. Porque tudo que você capta na inteligência, nesse culto aqui agora, você vai lembrar do que eu estou te dizendo e vai lembrar de mim. Na hora de fazer lá um negócio, vai ouvir isso lá no bispo, lá na aliança. Não vou fazer mais não. Na mesma hora aquele desejo vai cair. Entendeu? Aquele caso da mulher, o cara que foi trair a mulher, chegou no motel, a amante manifestou a pombagira, deu um grito que ele voou de cima dela. Você já pensou uma situação dessa? O diabo falou lá, aquela voz meiguinha da mulher acabou. Eu lutei para lhe pegar, lhe peguei. O cara saiu voando de cima dela, largou tudo por lá, saiu correndo nos corredores. Tu pensa que é assim que eu não oro para Deus lhe guardar? É assim que eu oro. Deus, quando uma ovelha minha te trair, entra com a solução definitiva. Esse joelho aqui não tem cabelo não, viu? Aqui é oração de madrugada forte. E na oração é assim, é para Deus guardar vocês, para Deus dar carro novo, para Deus dar casa, para Deus fazer tudo. Agora, na hora que errar, a fogueirinha vai pegar. Entendeu? Eu tenho que guardar vocês, porque a Bíblia diz, se eu não fizer isso, eu vou dar conta a Deus de cada alma que passou por mim. Cada alma que eu batizei, cada alma que eu ganhei, eu que vou dar conta. Então eu falo com Deus bem explícito. Senhor, não tenho mais nada a ver com essa pessoa. Por mim eu ajustei. Tentei conciliar. Vamos ver José aqui, Gênesis 37. Só estou chamando José 37, daqui a pouco vai ter um livro na Bíblia aí, José. Gênesis 37, 5, 8. Olha só aqui, ó. Sonhou também José um sonho, diga assim comigo, sonho é a linguagem de Deus. Diga uma das linguagens de Deus. Aí ele teve o sonho, ele contou aos irmãos dele, por isso aborreciam ainda mais, e disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Molho de quê? Um capim junto, trigo. E então lhe disseram os seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho,
e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aí entrou agora o pai e a mãe, o sol e a lua e os 11 irmãos, e se inclinavam perante ele. Os irmãos ficaram furiosos. Toda a história de José agora segue aí na Bíblia, do capítulo 37 até o 50. Só se fala de José. Você pode ler quando você quiser em sua casa, leia toda essa história. Mas aqui o que eu vou lhe dizer: Deus fala com ele e Deus permitiu que ele contasse o sonho à família dele. E a família não gostou do que ouviu. Porque o próprio pai Jacó era um homem espiritual. Eu vou me inclinar perante você, que é meu filho? A mãe, todo mundo. Só que o pai guardou no coração. O pai guarda no coração e pensou: esses sonhos que meu filho está tendo, os outros irmãos nunca tiveram. Esse José é especial. Talvez esse filho aqui não é o meu sucessor, porque o sucessor, o mais velho, é Rúben. Rúben é o primogênito. E José tinha 17 anos. Era o mais novo. Mas o pai guardou aquilo no coração e ficou ali pensando: o que é que está acontecendo? Do jeito que Deus falava comigo, Deus está falando com José. Tem alguma coisa a ver com José, no espiritual. No início, Jacó guardou no coração, ele não estava entendendo bem. Depois ele começou a decifrar. Observe que Deus dá um sonho a ele. Esse sonho vai se cumprir lá quando ele é governador do Egito. A história é longa. Quando ele passa a ser governador, chega a família dele para comprar comida. E pedindo a ele: a gente quer comida para não morrer. Se inclinaram ou não inclinaram? Inclinaram. Aconteceu anos depois. Mas qual foi o processo? Foi doloroso. O processo foi doloroso. Ele teve que ser preso, ser vendido pelos irmãos, ser ameaçado de morte, jogaram ele num poço. Depois ele vai para o Egito como escravo. No Egito ele vai para a penitenciária porque não deitou com a mulher que era esposa do marido dele, do dono dele, ele era servo, mordomo. Ele não deita com aquela mulher, a mulher querendo trair o marido com ele, e ele vai preso anos e anos. Essa história toda começa com 17, vai parar com 30. 13 anos, esse rapaz passando uma luta, e nada do sonho acontecer. Ok? Deus lhe mostrou alguma coisa, você está em oração, vai acontecer. Nada do sonho acontecer. Meu Deus, como é que só me dá um sonho daquele? Eu tenho uma casa para ficar, meu pai é rico, Jacó, eu estou aqui no Egito. E ele, certamente, ele pensava em algumas situações de dúvida, guerra nos pensamentos. A guerra nos pensamentos de José era grande. Meu Deus, o Senhor me deu um sonho, o Senhor me mostrou algo, e até hoje não aconteceu. O que o Senhor me mostrou é que minha família ia se curvar perante mim, e aqui eu estou sendo preso, maltratado, escravo. Eu estou longe, eu não sei nem se vou encontrar os irmãos. Você imagina a guerra que foi na mente dele. Mas ele ficou ali em oração e dizendo assim: Senhor, eu não sei como aquele sonho vai acontecer, mas vai acontecer. Os meus pais me contaram, inclusive Jacó, que quando o sogro dele roubava ele, Deus deu um sonho a ele, o gado multiplicando, salpicados e morenos. E Jacó teve um sonho tão forte de Deus, uma visão tão forte, que Deus disse a ele: coloque varas de árvores verdes no curral, corte para ficar listada, que os seus animais vão ser listrados. E o que está te roubando, Labão, teu sogro, vai ser moreno. E ele queria impetrar aquilo tão grande no coração dos bezerros, que ele fez a imagem, listas no curral, para que ele fosse ao curral, todo dia ele fosse levar água para o gado. Eles vão ver listas. Você sabe que uma cerca, um galho de uma árvore, você descasca. Fica a parte da casca seca e fica o verde aparecendo, se você descasca. Ele fez listas no curral todo, para ele ter dentro dele, o sonho que Deus me mostrou foi esse: só vai nascer listrados. E ele todo dia ia pegar o pessoal no curral, o gado no curral, e levar o gado para o curral. Toda hora ele olhava
só via listrados. Só nasceu listrados. A partir dali não nascia mais gado moreno. Deus restituiu o rebanho dele, multiplicando só os listrados. Porque o sogro dele tinha roubado ele um bocado de vezes. Várias vezes. Então o pai dele, Jacó, já sabia disso. José agora teve um sonho, a gente se curvando perante ele. Então Jacó já temia o que era sonho. Você não pode brincar com o sonho que Deus lhe dá. Se for um sonho ruim, você tem que orar, porque Deus fala dessa forma. E todas as vezes que no teu pensamento vier coisa ruim, você vai crer na palavra, você vai crer numa profecia que te entregaram, que se for de Deus, você vai crer no sonho que Deus te deu, você não vai sair disso. Vai vir pecados, vai vir ofertas, vai vir situações de várias formas contra a tua vida, mas você tem que se manter em um só pensamento. Eu me mantenho aqui na palavra de Deus e me mantenho no que Deus mostrou para a minha vida. É aqui que eu vou manter. Aí as pessoas fazem, sabe, ao léu. A situação tinha que acontecer no Egito, a situação tinha que, para ele ser governador da nação mais rica da terra, a situação tinha que ser aquela. Se José quisesse inverter alguma situação, não ia dar certo. O sonho tem hora e local para acontecer. Não adianta, vai acontecer lá na África, vai acontecer na Arábia Saudita, não. Se Deus mostrou o Brasil, é Brasil. A pessoa quer fugir. Eu vou fugir porque não estou suportando o processo. Eu vou fugir, eu vou sair porque não estou suportando. É aí que a pessoa se engana. Ele teve um sonho, Eva, o diabo usou o pensamento dela para desobedecer a Deus. Deus agora traz um sonho para ele. E ele passou no teste da obediência. Anos e anos. Esse teste da obediência é muito forte. É a maior prova que a pessoa passa, é a prova da obediência. Você pode ter, tem as bênçãos pela misericórdia que todo mundo recebe. Uma pessoa está debaixo do viaduto agora recebe. Tem a bênção pela fé, que é a bênção que a pessoa, eu já preguei isso aqui, é a bênção que a pessoa recebeu pela fé que ela tem. Ela recebeu. E tem a bênção pela obediência. Essa é a mais forte que existe. Foi o caso de Abraão levar o filho dele para sacrificar no monte. Ela extrapola tudo. E a fé que José teve, mas a bênção que ele recebeu foi pela obediência. Porque a Bíblia diz que na cadeia tudo prosperou. Ele não ficou murmurando nem reclamando. Dentro de uma cadeia, sem errar, sem ter erro, ele foi lançado na cadeia. Mas ele ficou ali, o quê? Prosperando. O carcereiro deu a chave para José. Aqui a chave. Ele não fugia e tudo dava certo dentro daquela cadeia. Mas as pessoas com 2 dias, eu não estou aguentando mais, que luta é essa? E abandona tudo. E murmura, e reclama, e fala com um, e fala com outro. Aí vem uns conselhos errados. Quando você sabe que você está no processo, você tem que, só abrir a boca com Jesus. Só falar com Deus. A guerra no pensamento vai ser vencida dessa forma. Porque vem as atitudes erradas. Eu vou pecar, ou eu vou abandonar, ou eu vou fazer isso. Então a guerra vai ser na sua mente muito forte. E essa experiência de leitura bíblica, e você trazer as coisas da Bíblia para você, você vai entender. Meu Deus, se demorar 9 meses como Jó, eu vou receber tudo em dobro. Se demorar 13 anos como José, eu vou ser governador. Se demorar X anos como Moisés, eu vou ser o homem mais famoso, um dos mais famosos depois de Jesus, foi Moisés. Aí é uma escolha. Uma escolha. Onde o bispo Augusto vai estar? No altar de Deus, orando e continuando a mesma coisa. Até eu ter saúde para subir, vou continuar subindo, vou continuar pregando. E aí, nós vamos ver o filme e a novela na vida de muita gente. Eu espero ver uma novela boa na tua vida.
Em nome de Jesus. E te ensina a perseverar. Te ensina a lutar com Deus. Te ensina a ser forte com Deus. Entendeu? Então diga assim comigo: guerra nos pensamentos. Eu vou vencer.